Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos leitores da revista Mana. Hoje a gente tem um bate-papo com o Felipe Magaldi. Ele é graduado em Ciências Sociais pela FRJ, é mestre em Antropologia pelo PPGA da UF e doutor em Antropologia pelo PPGás, Museu Nacional da UFRJ também. Atualmente, ele está realizando pós-doutorado no PPGás e realizou também um pós-doutorado na Universidade de Córdoba. As áreas de pesquisa que o Felipe Magaldi atua são antropologia urbana, saúde mental, memória social e direitos humanos. Vale lembrar também que o Magaldi recebeu o prêmio CAPES em 2019 de Antropologia Social com a tese intitulada A Unidade das Coisas, Nise Del Silveira e a genealogia de uma psiquiatria rebelde no Rio de Janeiro, Brasil. Essa tese, muito aclamada e elogiada, foi orientada pelo professor Luiz Fernando Dias Duarte. Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o artigo que o Magaldi publicou na revista Mana, que se chama Das Memórias de Nise da Silveira no Hospital Psiquiátrico no Engenho de Dentro. Nesse artigo, ele apresenta a trajetória da Nise, essa mulher tão revolucionária, potente, importante até os dias de hoje, que foi uma médica psiquiatra alagoana e responsável por uma revolução na saúde mental no Brasil. Seja bem-vindo, Magaldi. Muito obrigada por esse momento, por dedicar o seu tempo a nos receber a revista Mana na sua casa. Obrigado a você e a todo mundo da Mana. Maravilhoso projeto. Dá sentido para a nossa vida nesses dias difíceis. Sim, sim. Por isso que mais do que nunca a gente tem que ficar junto, ainda que seja virtual, né? Atrás das telas, mas conectados. Sim. Bem, a primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer é o que motivou você a escrever esse artigo? O artigo é uma parte da tese, né? Uma parte bastante particular, né? A tese foi sobre a trajetória da Nise da Silveira, sobre o grupo de instituições, pessoas e materialidades que se conformou com e através dela, né? E também sobre a produção de memória de sua vida e obra depois de sua morte, né? Então, o artigo trata justamente dessa última parte, digamos, a produção de memória. O que acontece depois da morte, né? Ela falece em 1999 e nasce em 1905. Viveu o século XX quase inteiro e depois de sua morte se verifica um campo de construção da memória da parte de diversos atores sociais, tanto dos atores que conviveram diretamente com ela nas instituições em que ela trabalhava, nos grupos de estudo que ela mantinha, um deles na própria casa dela, um grupo aberto a qualquer pessoa de qualquer formação, sem nenhum tipo de exigência formal, né, e tampouco de certificação. Ao mesmo tempo, uma nova geração, digamos assim, de jovens médicos, cineastas, biógrafos, na qual se inclui, de certa forma, o meu próprio trabalho também, né, que também é uma produção de memória, embora seja uma produção de memória que se propõe a analisar a memória desde o ponto de vista da antropologia. Mas, desse ponto de vista, o artigo trata justamente dessa parte, né, das pessoas que se propõem a relembrar os ensinamentos, a trajetória no tempo presente, no caso, o presente no qual foi realizada a pesquisa, que foi mais ou menos... O doutorado foi entre 2014 e 2018. Antes eu tinha feito um mestrado, que também já trabalhava com isso, em 2012. Né? Eu aproveitei um pouco desse campo. Né? Então, foi entre 2012 e 2016 que foi a pesquisa de campo. E durante esse período eu tentei fazer uma etnografia disso. Né? E no caso do artigo, especificamente, eu trato, sobretudo, do principal lugar de memória atualmente sobre Nise da Silveira, que é o Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira, mais conhecido como Instituto Nise, ou somente o Nise, que veio a substituir o nome do Pedro II, né? O nome
um pouco mais imperial, digamos assim, que era se chamava Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II durante muitos anos, né? E também era conhecido, o Pedro II. Eu falo aqui o nome cotidiano, né, do lugar, e depois de 2000, 2001, virou Onise, né? Então, nesse NISE, eu fiz um trabalho de campo, que é um hospital, não é nem só um hospital psiquiátrico, é um complexo hospitalar de saúde centenário, porque ali foi uma colônia de alienadas do Engenho de Dentro, em 1912 foi fundado. Então era um lugar que no início viviam só mulheres, né, ditas alienadas. Depois ele passou a incorporar internos psiquiátricos que vinham da Praia Vermelha, do antigo Hospital Nacional de Alienados, né? A partir da década de 40, foi justamente quando a Nise começou a trabalhar lá. Então, atualmente tem os resquícios desse hospital psiquiátrico e também tem outras instituições e subinstituições, como, por exemplo, o Museu de Imagens do Inconsciente, que é uma instituição que foi fundada pela própria Nise, uma instituição cultural, né, mas que é vinculada no âmbito do município à divisão de saúde, né, que abriga as obras de pacientes psiquiátricos que eram os clientes, né, nos termos da própria Nise, que trabalhavam com ela na sessão de terapêutica ocupacional e reabilitação, e ali ficam expostas as obras desses pacientes desde a época de fundação, nos anos 50 até os dias de hoje, né, também com pessoas usuários da rede de saúde mental que frequentam atualmente. Também tem outros lugares, tem o Loucura Suburbana, que é um polo de cultura que trabalha com carnaval e usuários de saúde mental, etc. Tem outros lugares, também Trilhos do Engenho, que é um centro de convivência. Ali perto, não no interior, mas colado, tem um CAPS, né, um Centro de Atenção Psicossocial, Clarice Lispector. Então é como se fosse um campus, né, não um campus universitário, mas um campus de saúde, né. E eu fiz um trabalho de campo nesse lugar, pensando, e nesse artigo eu trato especificamente disso, da instituição dentro desse hospital, que foi fundada diretamente pela Anísio da Silveira, cujos coordenadores, diretores são os discípulos diretos dela, e um outro projeto que estava surgindo paralelamente ali, começou a surgir em 2010 e foi se consolidando mais em 2012, que se chamou o Hotel da Loucura, que era uma política pública do município também, que funcionava nesse formato de ocupação, né, que começou a ficar muito em voga no Brasil, sobretudo, a partir de 2013, né, essa década, né, de 2010, digamos assim, ocupar e não sei o quê. Então, essa política pública do município funcionava no formato de uma ocupação, ocupando alguns andares abandonados dessa antiquíssima enfermaria do Hospital Psiquiátrico, e também tinha como grande inspiração a Anísio da Silveira. A diferença era, esse projeto era mais recente, era gestionado por pessoas que não conviveram diretamente com a Anísio da Silveira, então não tinham uma relação direta com o legado. Apesar disso, era um lugar de grande repercussão midiática, inclusive, né, e cultural, da memória e dos ensinamentos dela no tempo presente, né. Então, a motivação do artigo foi, né, dar conta desse campo de construção da memória. No artigo, o recorte fica mais institucional, que fica o Instituto Nise, mas eu também falo um pouco, na tese eu falo de tudo, e no artigo eu falo um pouco dessas coisas de fora. Por exemplo, 2 filmes que surgiram, né, Nise, o Coração da Loucura, e um outro documentário, Nise também, e as biografias que também começaram a se proliferar, né. Também outra instituição que também foi fundada pela Anísio da Silveira, que se chama Casa das Palmeiras, que fica em Botafogo, na Rua Sorocaba. Essa não é uma instituição hospitalar, é uma casa mesmo, uma casa que é aberta a atividades expressivas e também grupos de estudos com pessoas que vivem no mundo da saúde mental e também pessoas de fora desse mundo, né? E no artigo eu trato especificamente dessa memória produzida no Instituto, Museu de Imagens do Inconsciente e Hotel da Loucura, e tento entender, na verdade, quais são as disputas pela construção da memória dela, quem pode falar, quem tem legitimidade para falar
sobre ela, tendo vivido ou não, né? Ou seja, a minha questão aí é com a memória e o legado, né? Que é uma questão que qualquer autor, inclusive da antropologia, tem. Né? Quem pode falar em nome de tal autor, tendo em vista a proximidade com a obra? Né? Foi orientando ou não foi orientando dele? É uma coisa meio assim, tem uma lógica parecida, mas ainda tem uma circulação diferente, porque é um saber que está fora da universidade, isso é importante dizer. Né? Luiz da Silveira é pouquíssimo lida na psicologia, na medicina, praticamente não é lida, né? Então, é um saber que circula muito nos grupos, e por isso remete muito aos estudos sociais da memória, né? Remetendo ao Ralph Wax, né? Que é o Pollack, né? Que vão falar disso, de uma memória que circula espontaneamente entre grupos, que é passada oralmente, e que mesmo quando é passada por escritos, né? Ela também tem uma particularidade em diferenciação a regimes de memória que existem, por exemplo, em universidades, departamentos, de uma forma mais burocratizada. Né? Então, essa memória da Anísio da Silveira é típico desses saberes que correm mais ou menos às margens das instituições oficiais, né? Como é o caso também da psicanálise, mas também, em geral, né? Com diferenças também, porque a psicanálise tem uma relação meio ambígua, digamos assim, com a universidade. Os pais fundadores eram, né, neurocientistas. Né? O Freud era neurocientista, o Jung era psiquiatra. Então, eles tinham um posto universitário, ao mesmo tempo as instituições, as sociedades de psicanálise vão se desenvolvendo de uma forma à parte. Depois começam a estabelecer uma relação. Né? A psicanálise vai entrando nas ementas, né, dos cursos universitários na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, isso vai se difundindo, né? Da Anísio da Silveira não, fica ali nos grupos, né? E isso é um prato cheio também para você fazer uma etnografia e tentando entender como é atualizada essa memória, por que ela se permanece sendo memória e entra pouco nos regimes mais históricos, digamos assim. E acho que essa foi a minha motivação para entender, né? Por que surge essa particularidade de ela estar em grupos tão presenciais, pequenos também, domésticos. Isso é importante, isso é algo que eu pontuo tanto no artigo quanto na tese, né? Porque foi um saber que foi criado aqui no Rio de Janeiro, que até o nome da cidade está no título da tese, né? É no Rio de Janeiro, porque depois tem homenagens, tem trabalhos inspirados, mas o trabalho propriamente reconhecido como nisiano é aquele que fica nos círculos sociais estabelecidos aqui, né? Então, eu tentei entender como isso era atualizado nos dias atuais e as disputas para que isso fosse atualizado ou não. Que curioso que esse legado, essa memória, que é uma memória, sem dúvida alguma, que é uma matéria aberta, em aberto, né, uma vez que depende da construção e da forma como vários atores sociais vão incorporar ou não isso dentro dos seus campos, mas é muito interessante que isso tenha se fixado somente dentro de alguns circuitos, né, circuitos que são localizados em termos até geográficos, territoriais, como você colocou, e que dentro da psicologia e até dentro da psiquiatria, embora não sejam ramos diferentes, né, sejam campos de conhecimento distintos, mas tem muitas conexões entre ambos, que esse legado tem a resistência até os dias de hoje, né, para ter um lugar assim maior, digamos, né, um lugar, por exemplo, as discussões que a gente vê hoje dentro da psicologia, na linha de pensar uma psicologia negra, uma psicologia preta. Então, como a gente também tem a ausência de autores negros, né, nas cadeiras de psicologia, né, dentro do cânone de formação da área, a gente não tem o Fanon, né, muitos estudantes, né, reclamam que só vão ver isso fora, ou no mestrado, ou no doutorado. Então, eu pensei assim que, não sei, queria te ouvir, né? Por que esse paradoxo, se é que a gente pode pensar em termos de paradoxo, e se você acha que isso tem a ver
com algum tipo de enquadramento de gênero, né? Pela questão da Nise ser uma mulher e isso, de fato, ser muito disruptivo diante de uma ciência que é uma ciência que tem a presença de homens, de grandes homens, né? Grandes nomes masculinos muito forte. E Bom, em relação à psicologia, eu acho que tanto a psicologia quanto as ciências sociais estão, digamos, em um movimento, né, de olhar aquelas bibliografias dos cursos e ver, poxa, né, acho que está um pouco homogêneo isso aqui, né? Remetendo aos pais fundadores, que eram homens brancos, né? Em ambos os campos se faz necessária essa pergunta: onde estão as autoras mulheres, por exemplo, né? Autores negras também, etc. E no caso da Nise da Silveira, sim, a trajetória dela é totalmente marcada por essa questão do gênero, né? Até como eu falei, como ela viveu o século XX inteiro, isso quer dizer que ela se formou muito cedo, né? Nos anos 20. Tem a famosa foto dela de formatura, na qual ela era a única mulher em mais ou menos 150 alunos. Então, ao longo da tese, eu recupero várias cenas que ela fala e também que biógrafos e memorialistas dizem, né, citam, sobre as dificuldades que ela teve sendo mulher num ambiente totalmente masculino, que é o ambiente médico, né? Essa questão do gênero ela se mistura com outras coisas, porque além de ela ser uma mulher no meio masculino, ela trabalhava com pacientes psiquiátricos, né? Ela trabalhava com animais como uma forma de coterapeutas, né, que ela chamava. Ela era nordestina, né? Então são todos esses marcadores, né, sociais misturados, né, sociais e também remetendo aos não humanos, né, no caso animais, que fazem uma afronta a esse reconhecimento hegemônico do humano, que é o homem branco, heterossexual, os senhores doutores médicos, né? Então isso teve o tempo todo atravessado na trajetória dela. E isso é uma questão, né? Pelo fato de ela não ter o devido reconhecimento, né? Outra questão também, que já ia mais da ordem de uma própria natureza do trabalho dela, é que, em certo sentido, ela nunca quis também expandir muito, porque ela falava que se ela expandisse muito o trabalho dela, começasse a querer fazer mil instituições nisianas no Brasil inteiro, se distribuir no mundo, ela ia perder a liberdade, né, do trabalho dela, que era um valor muito caro para ela, a liberdade. Ela falava que tinha mania de liberdade, que ela saiu da prisão e pegava um ônibus sem destino. Ela passa um ônibus escrito Alegria, daí eu quero o nome do bairro. Aí eu vou nesse aqui. Eu saí da prisão com mania de liberdade. As histórias são muito boas, né? Na tese eu tive que tentar segurar a onda para não, não simplesmente subscrever, né? Mas é fascinante, né? E ela tinha esse valor da liberdade que, no caso do trabalho dela, envolvia não se expandir muito, não se oficializar muito, não se burocratizar muito, não fazer questão de estar na universidade, de também criticar um pouco o saber universitário por essa pureza que se manifesta em quem são os autores. Quem são os autores disso na psicologia? É o Freud, é o Jung, é o Winnicott, é não sei quem, todos homens, todos homens, todos homens. E também porque ela, além de tudo isso, ela misturava saberes de uma forma meio impura, né? Ela pegava a psicologia junguiana, que tem um campo próprio, consolidado. No Brasil tem a sociedade de psicologia junguiana, traduções, mas que é visto também como uma coisa meio mística, né? Que é visto como algo menos científico, que ela pegava essa parte menos científica, ela pegava as filosofias também meio perdedoras da tradição ocidental, então ela adorava muito o Spinoza, né? A questão da unidade cósmica, a relação entre o uno e o múltiplo, isso estava o tempo todo dentro do pensamento dela, e fazendo tudo isso num hospício, né, suburbano, né, precaríssimo, né? Então todos esses fatores conjuntamente
levaram a que ela não tenha bombado, digamos assim, dentro desse saber mais oficial. E acho que os movimentos que estão recuperando isso atualmente, né, das psicologias, porque até o movimento antimanicomial e reforma psiquiátrica, aí voltando já uns 40 anos atrás, é muito também, é o Franco Basaglia, é o Foucault, é o Goffman. Cadê o Anísio da Silveira? Cadê o Fanon, né? Cadê a Virginia Bicudo, que foi uma psicanalista preta, né? Então, eu acho que o momento é atual e tem tudo a ver, né? Com isso. E terminando, assim, só que aí entra a questão da antropologia, assim, porque eu acho que mal ou bem, mesmo isso sendo uma questão tanto para ciências sociais quanto para psicologia, acho que a antropologia realmente é o saber que mais propício para que a memória dessa pessoa que misturou coisas bem puras, que ela tinha uns marcadores sociais meio afrontosos a esse reconhecimento do humano hegemônico, que seja a antropologia que vai olhar para isso e falar, poxa, acho que tem alguma coisa interessante ali, que nem importa, na verdade, se funciona ou não do ponto de vista terapêutico, mas de como isso conforma, não sei, uma organização social, um campo de memória, e como isso tem ideias também interessantes para ser pensadas do ponto de vista da comparação cultural, que é as práticas que a gente faz na antropologia. Isso que você comentou, né, dela nunca também toda uma atuação que foi muito ativa, que foi muito híbrida, né, muito também transdisciplinar, mais do que transdisciplinar, né, bebendo em várias fontes e até recusando esse lugar de uma ciência com C maiúsculo. E o fato de haver uma intenção na trajetória dela de não formar uma escola, né, de não formar uma linha de pensamento. Também penso isso, né, na importância disso para os dias de hoje, porque de fato se trata de uma mulher que mais uma vez, né, nessa questão da afronta, também foi afrontosa no sentido de não se reivindicar enquanto uma grande teórica, né, uma teórica das universalizações, né, das grandes essencializações. Então, também vejo isso assim como uma linha muito não só bonita, né, bonita no sentido de uma boa mensagem, né, intelectual que ela deixa para a gente, mas também como uma forma de questionar esse grande lugar, né, desses grandes autores. Então é isso, né? É uma teoria menor, né, no sentido deleuziano, se a gente for pensar nessa linha, uma teoria menor e que tem sua produtividade justamente por ser uma coisa que não pretende dar conta de tudo. A gente sabe também que né, no campo da saúde mental, ela é uma pessoa muito potente, né, até os dias de hoje. E é interessante que esse campo também é um campo muito feminizado, né, no sentido que a maior parte das trabalhadoras da saúde mental na psicologia, pelo menos nessa área, são mulheres. A gente sabe que tem homens também, mas são muitas mulheres. E, enfim, é mais para registrar esse ponto, né, que foi levantado por você e que acho que é muito bonito. A outra pergunta que eu tenho, assim, foi uma das coisas que eu achei mais interessante no seu artigo, é como que a gente pensa uma pesquisa de campo feita sobre uma instituição, né? Como que foi a construção dessa pesquisa, né, de afirmar o seu campo, o seu lugar, né, de pesquisa, sendo um hospital? Eu acho que todo mundo que já fez pesquisa em instituição sabe das questões burocráticas, que, claro, que são incômodas para a gente, embora às vezes também necessárias, né? Mas eu acho o mais importante pensar do ponto de vista da pesquisa mesmo é como essas instituições são lugares de uma certa legitimidade, né? Então, quando eu entro lá como alguém de fora, que não convive com a Anísio da Silveira, por mais que eu também venha de uma instituição, que é, né, o Museu Nacional, a FRJ, né? Mas isso dá-se um conflito, é uma relação conflituosa, eu acho, do ponto de vista do que vai ser dito, do que pode ser dito, de quem tem a legitimidade para ser dito.
Agora, o que sempre, até botando isso como tipo dicas para quem vai fazer etnografias em instituições, assim, tem que sempre deixar claro assim, o que a gente faz não é simplesmente reproduzir o que a instituição já fala, porque se for não precisa, para quê? A instituição ela já fala por si própria. Tampouco é dizer a verdade não dita sobre, né, a verdade não dita que a instituição oculta, também não é isso. Na verdade, é você chegar e, através da sua relação com os interlocutores que são dentro dessas instituições, em várias posições, tem o diretor, tem a coordenadora, tem a estagiária, tem o paciente psiquiatra, tem a faxineira, tem o porteiro, entendeu? Todos esses atores têm posições lá diferentes e, através da sua relação com eles, você vai chegar a uma leitura que não é igual a que eles têm, né? E que não é só uma coisa que está por baixo, uma verdade oculta, é uma coisa outra que se deu a partir desse encontro. E se for possível compartilhar o resultado desse encontro com essa instituição, acho maravilhoso. Eu tentei fazer isso, eu apresentei depois a minha pesquisa lá no Museu de Imagem do Inconsciente, que é a instituição mais oficial, né? E foi interessante, teve diversas reações. Teve pessoas que adoraram o meu trabalho, teve pessoas que sequer foram ver minha apresentação, teve pessoas que interpretaram de formas que eu nunca interpretaria, como, por exemplo, você deveria fazer oficinas de Nise da Silveira no Centro de Atenção Psicossocial, como se eu fosse um professor do método Nise da Silveira, né? Enfim, não dá para controlar também a leitura das pessoas, né? Então, eu acho que é isso, sempre se colocar dessa maneira, ter a clareza do que faz a antropologia nas instituições, né? E também não achar que todo mundo vai gostar do seu trabalho. Nessa instituição, como eu falei, tem pessoas que eu tenho uma excelente relação, outras que é mais, não importa. E também apresentei no Hotel da Loucura. Aí eu mostro na tese que no hotel foi mais fácil a abertura, porque é uma instituição menos oficial do ponto de vista do grande legado, né, da Silveira. Finalmente eu sou como as pessoas de lá. Eu cheguei depois, eu sou um jovem pesquisador que chegou lá depois, não tanto agora, risos. Jovem que chegou lá também se interessou por esse tema, né? Então é claro que ali as relações se dão de uma maneira muito mais horizontal, digamos assim, menos formal, menos solene. Mas isso não quer dizer que é melhor, que eu tive mais acesso. Que isso, voltando para o artigo, né? Porque aqui a gente eu mostro isso no artigo, né? Que tem uma instituição que é mais oficial, que é o museu, que é onde estão as pessoas que conviveram com ela, onde estão as relíquias da Nise da Silveira, os objetos. Ela própria tinha a própria biblioteca dela, a mesa que ela trabalhava, tem essas materialidades que dão esse ar de que é um ar não no sentido falso, é um efeito de autenticidade. Enquanto nessa outra instituição, que é o Hotel da Loucura, são metáforas, alegorias, são bonecas que faziam da Nise da Silveira, que não pertenciam a ela própria, mas que a representavam de uma maneira criativa, interessante, né? Então, durante minha inserção como pesquisador de campo, isso se mostrou de forma diferencial e o que eu tento deixar claro, espero que não é que um lugar é mais fácil do que o outro, ou que teve mais entrada. Na verdade, isso mostra distintos regimes de memória sobre o que é possível fazer com um personagem que não está mais lá fisicamente, mas cuja vida é evocada, né, o tempo todo. Acho que você se propôs a fazer um exercício que é muito admirável em termos de etnografia, sobretudo quando se adentra um espaço, né, discursivo que já existe tanta disputa, né, em relação à memória, né? E pensando também que a etnografia e a antropologia que a gente faz também é mais uma forma de produzir sentido, né, e de dar continuidade a esse legado. Então, vejo também uma articulação muito fina entre habitar um espaço institucional com todas essas disputas, né, com todas essas interpretações possíveis, e também analisar a vida de uma pessoa, né, essa articulação entre um plano mais individual e um plano mais geral, e a forma como isso vai se perpetuando no tempo e vai se metamorfoseando, é muito bonito de ver no seu trabalho. E partindo já assim para o final, né, porque a nossa entrevista é curta, infelizmente,
Queria também ressaltar uma outra qualidade da sua trajetória, que é o caminho entre antropologia e psicologia. Assim, pessoalmente, né, gosto muito, você sabe que a gente já teve várias conversas, né? Uma das pacientes da Nise que eu morro de paixão é a Adelina. Então, é isso. Assim, eu acho que a psicologia é uma ciência que a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria, né? Enfim, a Nise está transitando entre esses espaços e é realmente um campo muito interessante para nós antropólogos nos inspirarmos. Eu queria assim que você conseguisse fechar um pouquinho falando dessa sua relação, né, de um antropólogo que pesquisa a psicologia, a psiquiatria, e que ao final você pudesse falar um pouco do curso que você está oferecendo com o Marco, que também é um pós-doc do museu, para, enfim, abrir esse espaço para você falar do curso, para que outras pessoas que estiverem interessadas possam conhecer e possam se inscrever, se puderem. Enfim, bom, eu me interesso muito mesmo por esse tema dos saberes de psicologia, psiquiatria, psicanálise. Por outro lado, acho que, enquanto eu fiz o doutorado, eu me senti bastante solitário, assim. Eu acho que não é muito compartilhado esse interesse. Teve uma divisão ali. Isso é interessante de entender por quê, né? Já que a história desses saberes é totalmente todas as escolas, né, que a gente aprende lá na teoria TA1, TA2, todos são totalmente feito em diálogo com psiquiatria, com psicanálise, né? Evolucionismo, cultura e personalidade, estruturalismo, etc, etc. E no Brasil também, porque aqui o pensamento social brasileiro, inclusive né, o pessoal estava pensando raça, né, o Arthur Ramos, Bastide, sempre em diálogo com a psicanálise. E depois teve a antropologia urbana, né, que eu me reconheço muito como um bisneto aí, né, dessa interlocução que foi justamente em anos 70, né, anos 80, um pouquinho também, quando, né, com a questão da reforma psiquiátrica, com a questão da difusão da psicanálise, né, nas capitais, né, urbanas, né, Rio de Janeiro, São Paulo. E depois, isso, né, foi um regime histórico importante. Depois acho que meio se pulverizou em subtemas, né? Acho que o pessoal, né, que trabalha com gênero e sexualidade acaba tendo talvez esse encontro pelas teorias em comum, né? Mas não é antropologia e saberes psi, é o tema do tema que se parte, né? Também antropologia da ciência, né? Antropologia da saúde, antropologia, não sei, talvez do Estado, o pessoal que pensa mais políticas públicas de saúde, né? Então foi meio pulverizando, assim, e acho interessante recuperar, digamos assim, recuperar muito pretensioso, né? Mas ativar isso, essa permanente interlocução, tendo em vista também, como você bem chamou a atenção, também uma certa concomitância de mudar os autores, mudar as chaves interpretativas, pensar marcadores sociais, interseccionalidade, isso também está na psicologia, embora talvez os saberes psi, isso eu vou falar, corrisco aqui de, enfim, comentem. Acho que são mais, eles estão aí, no geral, mais propícios a serem capturados pelas psicologias gourmet, pelo mercado, né? Pelas visões mais normativas, enquanto as ciências sociais ainda ficam um pouco mais imunizadas em relação a isso. Não à toa existe uma procura muito grande de pessoal do saberes psi em geral, que quer uma leitura das ciências sociais, embora isso exista sim dentro, mas a gente tem muito a oferecer, é isso onde eu quero chegar. E eu percebo isso em alguns cursos que eu trabalhei, assim, que eu já dei curso de antropologia e saúde mental, todo mundo lá, enfermeiro, psicólogo, ninguém das ciências sociais, mas o pessoal de lá está super interessado em entender como pensar esses pressupostos universalistas culturalmente, também com questão de classe, raça, gênero, sexualidade, comportamento, né, os marcadores, coisas que a gente pode e deve fazer. Bom, e é isso, daí no curso propaganda, né? Com o
Marco Martins Moreno, que também é pós-doutorando do PPH Museu Nacional. A gente vai fazer um curso de extensão no núcleo Clio Psique, que é o núcleo de história da psicologia da UERJ, né, coordenado pela Ana Jacob Vilela. Vamos fazer um curso de extensão em setembro e outubro, que vai ser Histórias da Antropologia e da Psicanálise, que vai ser um curso curtinho, né, de 7 aulas. Eu vou pegar um pouco do que eu trabalhei e ele um pouco do que ele trabalhou, de alguns temas que são interessantes para cruzar, e cruzar sem se fundir, porque não é a mesma coisa, é pensar criativamente, mas sabendo que cada um tem seu lugar. Então, eu vou trabalhar um pouco a questão da noção de pessoa, né? Como a antropologia pode refletir sobre a noção de sujeito inaugurada com a psicanálise a partir da questão do inconsciente, né? Que era muito importante para a Anísio da Silveira, né? Voltando tanto que o museu se chama Museu de Imagens do Inconsciente, né? E o Marco vai trabalhar mais com a questão da antropologia das emoções, e aí de uma forma até mais interessante, que é pensando conceitos psicanalíticos que podem ser úteis para trabalhar, para pensar e fazer o trabalho de campo etnográfico, né? Então, acho que vai ser bem produtivo, são todos convidados, e, e é isso. É isso. Obrigado. Você, Camila, suas colocações também foram extremamente pertinentes. E é isso, estamos em permanente diálogo atrás das telas. Sim. Felipe, foi excelente te ouvir Também adorei. durante essa tarde. Estou pensando fortemente em fazer o seu curso para fortalecer também. Eu sou desse pessoal minoritário que gosta de uma conversa entre antropologia e psicologia e psicanálise, e que os nossos leitores e leitoras fiquem animados também, né, para circular os seus conhecimentos para além da nossa área, porque de fato nós acreditamos que a gente está num momento onde devemos explorar as fronteiras, né? Devemos estar para fora das universidades, devemos estar em outros campos de atuação. E acho que o seu trabalho é um excelente exemplo de uma interlocução para além das fronteiras disciplinares de antropologia. Então, deixar um grande abraço, agradecer mais uma vez e agradecer o pessoal que acompanhou a nossa entrevista. Muito obrigada. Poxa, obrigado a você e parabéns pelo projeto, né, de divulgação dos artigos da revista Mana, né? Acho que é cada vez mais importante nesses dias pandêmicos, né? Vai passar, gente. Sim, vai passar.